de que adiantaria você ter um resultado de 100% de lucro na Bolsa de Valores em alguns poucos meses, se ao mesmo tempo o preço do real cair pela metade? Quer dizer, de que adianta você dobrar o seu patrimônio, vamos supor de R$1 milhão para R$2 milhões em um intervalo de poucos dias, se agora o preço de tudo que você pode comprar no mercado também dobrou? Veja que na prática você não vai ter saído do lugar, porque embora você tenha tido um resultado percentual fenomenal, daqueles que quase ninguém consegue fazer por causa da desvalorização do real, você perdeu o seu poder de compra e nadou e ficou no mesmo lugar. Então é por isso que nós, como investidores, precisamos estar atentos a esse fator, que é a desvalorização da nossa moeda, que, diga-se de passagem, tem sido a pior em 2020 entre os principais países emergentes, com exceção aí da Venezuela, da Argentina e do Zimbábue. Quer dizer, a gente já perdeu 30% de valor em alguns poucos meses. Isso é péssimo para a nossa economia no longo prazo e também é péssimo para a gente como investidor, porque significa que todos nós estamos 30% mais pobres. Agora, talvez você se pergunte como é que você pode fazer para se proteger aí dessa perda de poder de compra do nosso dinheiro. E a resposta é: você não tem como controlar a desvalorização da nossa moeda, mas você tem como controlar a sua exposição a essa moeda. Então o que você pode fazer é se posicionar em ativos fortes aí, fortes no sentido de são protegidos contra a inflação. E esse é o caso do ouro e também de algumas moedas. E eu vou te falar no vídeo de hoje a história de duas delas que talvez seja interessante você ter alguma exposição. Fica comigo então até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Bom, e para ser sincero, essas duas formas que eu vou te contar a partir de agora, que você pode utilizar para se proteger da desvalorização do real, são apenas mais duas formas entre as várias que nós já trabalhamos aqui no canal. Se você for procurar por aqui, você vai ver que a gente já tem 3 vídeos falando sobre ouro como forma de investimento. A gente também vai ter um vídeo falando sobre a importância de se dolarizar e mais 2 vídeos inteiramente dedicados a saber analisar se o preço do dólar está justo. E aí, para fechar, antes desse vídeo, na semana passada, a gente também gravou um vídeo em que a gente falou sobre os francos suíços, em que nós vimos que mais valia ter deixado esse dinheiro aí embaixo do seu colchão em francos suíços do que ter comprado ações da Bolsa de Valores brasileira, porque você teria tido um resultado muito superior e não teria corrido todo o risco aí das empresas do Brasil. E se você quiser se tornar um investidor realmente antifrágil e capaz aí de driblar e até ganhar dinheiro com essa crise do real, você precisa assistir todos esses vídeos. Então, pensando nisso, para facilitar aí para o pessoal que acompanha o nosso conteúdo, eu criei uma nova playlist aqui no canal, chamada Crise do Real. Eu vou deixar o link dela aqui na descrição e também no izinho em algum lugar da tela, porque aí você pode acompanhar todos esses vídeos que eu acabei de comentar. Não deixe de conferi-los, porque eu tenho certeza que eles vão te ajudar bastante. E se você gosta desse tipo de conteúdo, aqueles pedidos de sempre, clica no botão de gostei para ajudar a divulgar o nosso trabalho. E também verifica se você está inscrito no canal. Se ainda não tiver, já se inscreve e também ativa o botão do sininho, porque não vai te custar nada. Então, para começar, o que você precisa saber é que moedas emitidas pelo Estado, elas sempre vão ter aí alguns problemas, por causa do fato delas serem controladas por políticos e governantes, que, querendo ou não, podem desvalorizar as moedas ao seu bel prazer, na hora que desejarem. Mas o fato é que no circo de horrores, que são todas as moedas, tem aquelas que são mais feias e aquelas que são menos feias. Com certeza, o real, que é uma moeda de um país emergente, ele está entre as mais feias de todas, enquanto que, entre as menos feias, a gente vai ter aquelas que nós já vimos, como o dólar e o franco suíço, e também vamos ter o euro e as libras esterlinas. E esse circo de feiura, que são as moedas estatais, também funciona como uma espécie de cadeia alimentar. Lá no topo da cadeia estão as moedas mais fortes, que elas comem todas as outras, por assim dizer. Veja que o real está lá embaixo na cadeia, então o real ele tem uma performance pior do que o dólar.
o dólar supera o real. Mas vai ter algumas outras moedas que elas vão conseguir ter uma performance melhor do que o dólar, que é o caso do franco suíço, visto no vídeo passado, e das libras esterlinas e também do euro. Essas moedas, no longo prazo, elas tendem a se valorizar em relação ao dólar, assim como o dólar, no longo prazo, tende a se valorizar em relação ao real. Então vamos falar um pouco primeiro sobre o euro. Essa é a performance do euro em relação ao real desde o fundo, depois da última crise de 2008, que em realidade foi em janeiro de 2011, até a data que eu estou gravando esse vídeo, 27 de abril de 2020. Veja você que há cerca de 9 anos atrás, você comprava 1 euro com pouco mais do que R$ 2,17. Hoje em dia, por esse mesmo 1 euro, você vai pagar algo em torno de R$ 6,12. E provavelmente aquele mochilão que você estava pensando em fazer na Europa vai ter que ficar para depois. Como você pode ver, isso é uma valorização de aproximadamente 182%, muito superior à performance da Bolsa Brasileira. Se você tivesse deixado esse dinheiro no BOVA11, que é o ETF que replica a nossa bolsa, você teria tido um retorno de cerca de 110% desde o fundo de 2008 até hoje. E 110% é um resultado bacana? Cara, se você for parar para pensar, é um resultado muito bom. Você dobrou o seu patrimônio em pouco mais de 10 anos. Só que, por outro lado, se você for ver, você correu um risco muito alto para fazer isso, porque você teve que se expor à renda variável aí de ações de empresas que estão no Brasil, que por si só já é um país arriscado. Então, se você olhar por essa vertente e ver de outro lado que você poderia ter tido um resultado ainda melhor, superior a esse 100%, se você tivesse deixado o dinheiro paradinho embaixo do colchão em euros, aí começa a pensar, será que faz tanto sentido assim estar nessa posição? Mas calma lá, porque o euro também vai ter os seus pontos negativos. E eu vou te contar quais são até o final desse vídeo. Só que antes disso, vamos dar uma espiadinha aqui nas libras esterlinas, que é a outra moeda que eu te falei que é muito forte. Então se você botar aqui no Google agora, libras esterlinas, você vai ver que, caramba, bateu R$7. Uma libra esterlina hoje está custando R$ 7,02. Onde já se viu isso, meu Brasil? Onde a gente vai parar? E sabe o que isso significa? Que se você tivesse comprado as libras esterlinas lá no fundo da crise de 2008, você teria pagado R$ 2,95 por uma libra esterlina. Você teria segurado ela até hoje, você teria o equivalente a R$ 7 e teria caixa para poder montar uma posição em ações nesse momento em que, querendo ou não, muitas empresas aí já vão estar começando a estar a um preço atrativo para você se posicionar. E cara, as libras esterlinas são uma moeda que eu gosto muito, principalmente porque elas têm 500 anos de história. 500 anos é muito tempo, e durante todo esse período ela se provou como uma excelente reserva de valor. E quanto mais antiga for a reserva de valor, mais forte ela é. Então 500 anos de história de uma moeda contra, sei lá, 26 poucos anos de uma outra moeda, como é o caso do real, que tem 26 anos de vida, não tem nem comparação. Real que, diga-se de passagem, nesses 26 anos já perdeu mais de 80% do seu poder de compra. E não custa lembrar novamente que é a pior moeda no ano de 2020. Então me responda com sinceridade, o que você acha que é mais fácil de acontecer? O real completar 500 anos de vida, ou então a libra esterlina ter mais 500 e completar 1000 anos de vida? Para te ajudar a responder essa pergunta, deixa eu te lembrar que o Brasil já teve ao longo de sua história 9 moedas diferentes, sendo que dessas 9, 4 delas foram criadas cortando os 3 últimos zeros da moeda anterior. Isso é um track record horrível, a gente é, pela história, um país péssimo aí, um país da inflação, por assim dizer. Mas a favor do Brasil, pelo menos, a gente é o primeiro e o único país aí pentacampeão da Copa do Mundo. Toma essa, Reino Unido, vocês podem até ter as libras esterlinas, mas vocês não têm o Pelé, porra. Enfim, brincadeiras à parte, me diga você, será que o real dura 500 anos? Eu acho pouco provável. Será que duraria, sei lá, 30 anos? Me diga você, o que você acha? Eu não botaria minha mão no fogo pelo real, não.
porque, como a gente viu, o histórico do Brasil não é lá essas coisas. E no mesmo sentido, eu também não vou confiar todo o meu patrimônio lastreado nessa única moeda. Certamente não é o mais inteligente a se fazer. E para fechar o vídeo de hoje, falta eu te contar qual que é o podre do euro, porque até agora a gente está só falando vantagem aí dessas moedas fortes, mas o euro tem um problema sério. E eu nem me refiro ao fato de que há uma impressão aí de dinheiro de exagerada, que esse mal todas as outras moedas sofrem também. No circo de horrores aí todo mundo é feio. Só que o euro, ele tem um problema a mais do que esse, que é uma peculiaridade, que é o fato dele, mais do que ser uma moeda, ser também um tratado. Ou seja, o euro só existe porque a União Europeia existe e porque eles convencionaram que vão ter uma moeda única. E além do fato de que isso é uma convenção muito recente, foi ali em 1998, e como nós vimos, a moeda, para ser uma boa reserva de valor, ela precisa ter tempo para se provar como sendo assim. Além desse fato, a gente também tem o histórico aí da Europa que não ajuda muito. Porque veja, a União Europeia existe só desde 1957, então são 60 anos na história. Só que se nós formos olhar 2.500 anos de história da Europa, a gente vai ver que é um continente que passou por várias crises diplomáticas, quando não guerras, o que faz a gente questionar, até quando será que a União Europeia vai durar? Porque basta ela ir à ruína que o euro vai junto também. E se nós formos ver, já tem muitos países que estão questionando aí se a União Europeia é algo bom ou ruim. É o caso da Inglaterra, por exemplo. E com a saída dela, vai ficar só a Alemanha pagando a conta. Até quando que ela vai aguentar pagar essa conta aí, considerando que tem país falido no bloco também? Fica a dúvida. E o fato é que o euro, ele é sim uma moeda forte. Sem dúvidas muito mais forte do que o real. Mas eu, pessoalmente, também não boto a minha mão no fogo por causa do euro, não. Eu tenho lá minhas dúvidas se o euro dura mais 50, mais 100 anos. Porque se a gente for olhar o nosso histórico, ele diz aí que a tendência é que não seja alguma coisa assim. A história não se repete, mas ela rima. E uma forma da gente tentar prever como é que vai ser o futuro é justamente olhando para a história. Mas e você? Qual que é a sua opinião? Você acha que o euro é uma boa moeda? Ou você prefere ficar com as outras moedas fortes aí, como a libra esterlina, o dólar e os francos suíços? Deixa um comentário aqui no vídeo pra gente e até o vídeo de quinta-feira, em que eu vou falar mais sobre como que você pode comprar aí essas moedas, ou então como que você pode fazer para se expor a ativos lastreados em moedas fortes de uma maneira inteligente. A gente vai botar a mão na prática, te vejo lá.